Tá? E então, temas importantes, volto a conversar com o professor Israel, porque de fato há também um movimento crítico em relação a essa lista, professor Israel, exatamente pelo padrão que a gente tem, né? Homens brancos, e sempre se discute a necessidade de trazer mais mulheres para o principal espaço de justiça aqui do nosso país, ou então pessoas negras, né, para democratizar, digamos assim, o perfil do Supremo Tribunal Federal. Pelo que a gente está observando, isso não deve acontecer. A que o senhor atribui essa posição do presidente Lula de alguma forma, ignorar ou pelo menos se blindar em relação a essa pressão externa, principalmente pressão de setores progressistas ligados ao atual governo e que têm argumentos, claro, muito sólidos, muito importantes para realizar esse tipo de movimento, tentar democratizar um pouco mais o Supremo Tribunal Federal. Sua avaliação. Olha, nós temos aí o nome da Maria Elizabeth Rocha, que é presidente do Superior Tribunal Militar, é a primeira mulher a ocupar o cargo, e ela tem uma pequena chance de ser catapultada a essa disputa, mas é uma chance ainda pequena. Por quê? Porque nós vivemos uma crise institucional e o governo não pode se dar ao luxo de fazer certas escolhas que não tenham alinhamento. Nós estamos em pleno confronto entre o poder legislativo, o poder judiciário, e muitas vezes o poder executivo tem sido colocado no meio desse tiro cruzado, desse fogo cruzado, né? Então o presidente Lula tende a escolher o Jorge Messias, tá? É o mais próximo dele, é uma pessoa que está muito alinhada ao governo, que sofreu consequências da disputa entre Brasil e Estados Unidos, nessa guerra tarifária, nessa guerra de sanções, né? Então, hoje, a chance de uma escolha de uma pessoa para representar setores que estão subrepresentados no Supremo diminuiu bastante. É bom a gente se lembrar que quando o governo do PT, né, tanto o governo do presidente Lula quanto os governos da presidenta Dilma Rousseff estiveram sentindo-se mais seguros diante das crises institucionais, eles optaram por fazer algumas escolhas de representação para tornar o Supremo Tribunal menos masculino, menos branco, né, menos, enfim, torná-lo mais diverso, mais plural. Mas essa não é a prioridade nesse momento. Se eu fosse te dizer numa ordem de preferência, o Ítalo, hoje na ordem de preferência nós temos Jorge Messias, que é jovem, está na casa dos 40 anos, vai ficar décadas no Supremo, é o cara mais próximo ao governo. Ele vai ter que fazer uma mega articulação no Senado, porque o Senado não deve facilitar a vida dele. Então, se ele for escolhido, ele vai ter que se articular muito para conseguir passar pela sabatina do Senado, mas hoje ele é o primeiro colocado nessa disputa. Isso pode mudar, obviamente. Depois dele, nós teremos aí o Bruno Dantas. Bruno Dantas, que é técnico, que poderia atrair o apoio das bancadas do Senado, que poderia ser até um nome de consenso, caso haja aí uma reação muito forte ao nome do Jorge Messias, né? Quem se lembra, Jorge Messias é o Bessias, né? Lá daquela velha gravação que nós tivemos. Ele é um cara muito próximo à cúpula tanto do governo Lula, quanto foi do próximo à cúpula do governo Dilma Rousseff, às margens do impeachment, né? Então, é um nome muito forte. Temos aí Rodrigo Pacheco, que, como eu já disse, tem a limitação política, né? O presidente Lula poderia escolher o Rodrigo Pacheco, ele passaria com facilidade pela sabatina no Senado, poderia ser um nome para fazer uma articulação política, dada a sua experiência, né, nesse momento de crise entre Supremo e Congresso Nacional, mas eu vejo que a prioridade é que ele seja o palanque do Lula no estado de Minas Gerais. E temos um nome que está correndo à margem, que você citou, que é o Vinícius de Carvalho, né? O Vinícius Carvalho, ele é muito técnico, ele está menos associado politicamente ao governo, ele é
da Controladoria Geral da União, e ele pode, numa eventual crise com o nome do Jorge Messias, ser alçado aí para essa posição pelo governo. Então, hoje, basicamente, eu diria que nós temos 4 nomes na disputa. Em primeiro, Jorge Messias, depois Bruno Dantas, que está sendo pouco falado, mas eu vejo ele com muita força, tá? Que é do TCU, né? Que foi presidente do TCU. Temos o próprio Rodrigo Pacheco e temos o Vinícius Carvalho. E correndo à margem, se houver muita pressão, o que eu não acredito que vai acontecer, porque os movimentos sociais também percebem que o mar não está para peixe, né? E temos a Maria Elizabeth Rocha, que é presidente, a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar. É isso, são esses os perfis, os favoritos.